Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês na Semana do Ramatiz, uma bênção, né? Estar todo mundo acolhido nesta casa, Ramatiz universalista, que nós chamamos de um grande professor, que está sempre conosco, nos amparando, nos ensinando. É uma grande alegria poder participar. Mas, primeiramente, antes da gente falar sobre a dor humana, eu gostaria de falar sobre a campanha que a casa está fazendo das cestas básicas. A campanha é a contribuição de R$50 ou mais, quem puder, né? Aqui a casa irá comprar essa cesta básica e irá entregar. Eu falo isso porque a minha casa passa pelo mesmo problema de muitos irmãos necessitados. Aumentou bastante, muito mesmo. E nós sabemos que diminuiu bastante também as doações, bastante. O país passa, né, por essas dificuldades todas, a gente compreende, mas é uma hora muito grande da gente se unir e tentar auxiliar de todas as maneiras os necessitados, matar a fome tanto do corpo, né, mas também no momento da entrega, se vocês pudessem participar da campanha da doação da cesta básica e entregar para quem necessita, é uma energia que a gente não consegue definir. Muitas pessoas falam assim: ah, mas nossa, você tem uma luz. Tem não. Ainda não. Nós estamos produzindo na ação do bem. Ela se faz no momento da caridade, no momento que a gente auxilia aqueles que necessitam. Então, assim, é um convite aqui da casa para quem puder participar, está ali o cartazinho, ou então lá também na livraria, tá bom? Vamos fazer nossa prece primeiro? Vou desligar um pouquinho aqui a luz. Fechar nossos olhos, relaxar tranquilamente, sentir a energia do ambiente, sentir a presença amiga da espiritualidade ao nosso lado, nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, nossos benfeitores, que a todo instante nos impulsiona ao bem e que nos diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Obrigada, Senhor, por este momento, por esta noite. Obrigada por estarmos todos aqui, reunidos e unidos em seu nome. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Eu trouxe esse tema, a dor humana, que está neste livro. Tem até aqui, tem na livraria. Eu gosto muito. É uma obra psicografada, mas quem responde as perguntas é Ramatiz. E nos esclarece profundamente a luz, nesse caso, desse livro, a luz do Espiritismo. E a dor humana, eu peguei esse livro e quis buscar um tema. Primeiro tema, a dor humana. E aí eu pensei, quem nesta vida não passa pela dor humana, por uma dor e um sofrimento? Quem pode dizer que não está passando por um processo de uma dor e de algum sofrimento? Às vezes hoje é pequeno, mas nós já passamos por um sofrimento, uma dor extremamente dolorosa, grande, que deixa marcas na nossa consciência, na nossa mente, a gente não consegue desfazer, vamos assim, esquecer. Mas por quê? Então, me chamou a atenção sobre a dor, porque ela está presente na nossa vida. Como eu trabalho numa casa fazendo atendimento fraterno, eu atendo pelo passe magnético pessoas com doenças degenerativas, pessoas com doenças já no processo paliativos, pessoas que
estão na tentativa do suicídio, vários tipos de síndromes, desequilíbrios familiares dentro de casa, pessoas extremamente angustiadas, chorosas, impacientes. É esse trabalho que eu faço na casa espírita onde eu frequento. Então, no momento que eu analisei sobre a dor humana, eu falei, será que eu entendo e consigo passar para aquele assistido que fica na minha frente, sentado, relatando sobre as dores e o sofrimento? Será que a Andréia vai começar a entrar no julgamento, achar que ele é fraco, que ele não sabe viver, que ele reclama demais? Será que eu estou sentindo a mesma dor, da mesma intensidade do que ele? Então foi questionamento que eu achei importantíssimo que nós nos encontramos aqui nesse primeiro capítulo de Ramatiz. Que todo estudo leva para um estudo da obra de Allan Kardec. Quando a gente estuda o Evangelho, a Gênesis, o céu e o inferno, quando nós vamos para Leon Denis, a gente entende André Luiz pelo Chico, Emmanuel. Então é um livro que a gente pode dizer que está sobre a luz do Espiritismo. Mas vamos para a primeira pergunta e a resposta de Ramatiz. A primeira pergunta. Em face da humana sabedoria e do poder de Deus, a dor e o sofrimento não poderia ser dispensado como processos morais de nossa evolução espiritual? Será que a gente não poderia ficar sem a dor e o sofrimento? Ser dispensado? Para quê? Para que a dor? Por que nós passamos pela dor e o sofrimento? E é tão interessante que tem criança no ventre da mãe que já passa por uma dor. Muitas crianças estão no útero, mas tem uma problemática diagnosticada. Então, assim, ela está no nosso meio. Mas será que não poderíamos dispensar essa parte? Aí Ramatiz responde, a dor e o sofrimento não são determinações punitivas, imposta por Deus, mas sim consequências resultantes da resistência do ser contra as leis disciplinadoras da evolução, da sua evolução. Como nós somos espíritos ainda imperfeitos no mundo de prova e expiação, sendo prova e expiação, espírito imperfeito, com muitas problemáticas, a gente, pelas reencarnações, achamos que Deus está punindo, como se fosse um castigo de Deus. Eu estar sofrendo, ter um filho problemático, ter uma mãe problemática, é uma punição. E aí ele fala, não, que a resistência nossa é contra as leis da disciplina. Claro, por sermos espíritos ainda extremamente com dificuldade, nós não gostamos de regras, não gostamos de disciplina. Nós temos dificuldade de, às vezes, no receituário médico, o médico passar 14 dias de um antibiótico, 21 dias a gente só toma 7, porque eu melhorei. Somos indisciplinados ainda. Quanto mais nós nos afastamos da lei divina, mais sofremos. É tão interessante sobre essa dor, vamos dizer que é uma dor espiritual, uma obsessão. Mas, Andréia, por que eu estou no processo obsessivo? Por quê? Por que o ataque tão grande? Nós sabemos que no processo obsessivo são dos dois lados, não existe um lado só. Não é uma vítima preso por laços. Aí eu falo para vocês, como nós passamos por processos obsessivos? Como? Pelas nossas dificuldades de compreender as leis morais. Nós nos afastamos das leis divinas.
As nossas imperfeições morais levam a esses espíritos que estão em sofrimento a ter um acesso com a Andréia. Se a Andréia desequilibra, entra em sofrimento, há um acesso, há um gatilho. Mas por quê? Porque eu ainda, que sou indisciplinada, não consigo entender as leis divinas e o ensinamento do Evangelho de Cristo. Porque nós temos a tendência de querer mais a facilidade. É algo ainda muito enraizado. Quando nós temos problemas, nossos problemas, nós temos uma tendência de afastar, fugir, se abater, dar uma rebeldia logo de início, mesmo achando que não. A gente não quer repelir. E não percebemos a importância da transformação que aquela dificuldade irá nos trazer. Olha que dificuldade. Hoje à tarde, eu conversando, vou trazer uma conversa muito íntima, né, de um familiar meu que está em Curitiba, está na fila do transplante de coração. É um irmão querido, um primo maravilhoso. E conversei, saiu da UTI, tive acesso a ele. E eu sei da dificuldade desse primo, da dureza, da firmeza, sei. Aquele homem difícil. Mas a dor bateu a porta. Ainda no hospital, já tem 3 meses internado, ele estava relutante, agressivo perante a doença, revoltado. Família não conseguia amansar a revolta. E hoje ele desarmou. E eu falei com ele, hoje eu vou fazer uma palestra sobre a dor. E você está me falando aquilo que bateu no meu coração. Ele simplesmente está na fila, tinha um coração para chegar, 3 dias para receber esse coração. Faltava 3 dias. Se apresentou uma bactéria gravíssima. Sai da fila do transplante. Sai da fila. Isso revoltou muito mais. Muito mais. E aí, um sistema imunológico totalmente ligado às emoções, à revolta, mais fragiliza. Resumindo, teve que fazer todo o tratamento com aquela bactéria. Tratou. Melhorou. Voltou para a fila de transplante. Aí ele me diz hoje, Andréia, hoje eu senti a presença de Deus. Eu falei, como? Porque se eu tivesse transplantado meu coração com uma bactéria que já estava em mim, eu ia morrer de sepsemia. E ele chorou. Ele falou, Deus me tocou de uma tal maneira que hoje eu consigo respirar e trazer de novo a alegria. Acalmou o coração, querendo conversar com algumas pessoas que ele tem dificuldades. Eu falei, Senhor, olha como a dor chegou no limite máximo para ele, e aí ele deu vontade de conversar, de falar com pessoas que ele estava tendo dificuldades. Imagina, que passo é esse? Eu falei, são as graças ocultas de Deus, a misericórdia. Aquilo que nós não sabemos, mas Deus está agindo. Está agindo. As graças ocultas. Ficamos desesperados, ansiosos, e nós não sabemos como Deus é misericordioso e está agindo ocultamente nas nossas vidas. Então fala assim, se o homem fosse abandonado a si mesmo, no tocante ao seu aperfeiçoamento espiritual, seria demasiadamente longo o caminho para a sua perfeição e libertação dos ciclos reencarnatórios.
Se nós não tivéssemos algo que pudesse nos impulsionar, vivesse tranquilamente, nós só iríamos atropelar vidas e vidas, porque é assim, nós só temos uma vida. Deus fez aqui o Espírito da Andréia uma única vez. Só tenho uma vida. Mas aqui nessa vida tem várias existências. Várias. Mas só me fez uma vez. Única. Então, eu vou fazer o que se na hora eu não tiver essa ferramenta de crescimento espiritual? André estaria fazendo coisas da vida, porque é legal. Ora, se divertir, brincar, não orar, não saber sobre caridade, não se importar com a morte. Ficaremos como se fosse aquelas folhas de bananeira, no vento, para lá e para cá. Estaria tudo certo. Perdendo a oportunidade transformadora da reencarnação. As dificuldades é uma alavanca de transformação. É porque ainda temos dificuldades, perante a dificuldade, fazer uma análise crítica. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Qual é a minha atitude? Como é meu pensamento? Sou egoísta? Sou orgulhosa? Sou invejosa? Não, a gente coloca tudo isso embaixo de um tapete e deixamos essas mazelas adubadas. Mas a dor é a ferramenta que tira tudo isso por debaixo do tapete e bota exposto e fala, melhor agora. Não perca tempo. Se algo está te apresentando com dificuldade, avalie para saber o que precisa ser modificado. Um pouco a mais fala assim, a dor e o sofrimento são técnicas pedagógicas para o aprimoramento do ser em seu processo evolutivo e também consequentes aos seus equívocos das múltiplas vidas. Equívoco de múltiplas vidas. Por que eu sofro hoje? Será que do nada? Do nada. Deus olhou para mim e disse, não, André vai nascer com uma doença tal. Cega, deficiente, sei lá, um monte de coisa. Do nada. Não, a responsabilidade é minha, da Andréia, do meu espírito, das minhas decisões, das minhas escolhas, das minhas múltiplas reencarnações. E isso é bom para a gente. Não terceirizar para Deus a culpa de tudo. Colocar em nossas mãos as responsabilidades da nossa vida, da nossa saúde, daquilo que está errado e que nós precisamos consertar. Isso é bom. Maturidade espiritual. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca ali, né, a criança pequenininha, tem um processo todinho ali com os pais, de crescimento, aí vem a parte educacional, vem o evangelho que precisa ser dito, ser colocado para as crianças pequenas, a evangelização infantil, é interessante, passar por todo esse processo para que mais tarde, quando chegar minha prova, eu tenha condições de enfrentá-las. Mas aí eu também trouxe também para a gente poder ver o que fala a luz do Espiritismo com Ramatiz. Leon Denis, lá no livro que é maravilhoso, o problema do ser, do destino e da dor. Ele fala assim, ó, a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho, em todas as voltas do nosso caminho. Nos momentos da nossa vida, às vezes a gente pensa que dor tem que ser muito forte para ser dor. Não, às vezes dói, às vezes até de ter que fazer uma prova, ter que estudar. É uma dor para algumas pessoas, porque precisa de esforço. Aí ele fala, e diante dessa esfinge que fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta. Olha que interessante, a eterna pergunta. Por que existe a dor? Olha que interessante, gente. Por que existe a dor? Quando nós estamos no leito, com dores no hospital,
fazemos essa pergunta bem intimamente: por que está doendo? Por que estou aqui? Aí ele fala: é que não lhe concerne uma punição, uma expiação, como diz alguns, é a reparação do passado, o resgate de faltas cometidas. Então nós falamos que pode ser uma punição, uma expiação, uma reparação do passado, um resgate de faltas cometidas. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Ponto. Ramatiz falou a mesma coisa. Ela é pedagógica. E aqui Leon Denis fala que é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que uma repercussão das violações da ordem eterna cometida. Isso é doloroso. Saber de algo que nós somos responsáveis. Sofrimento e a dor está totalmente ligado pelas nossas dificuldades em ter nas nossas decisões, na nossa vida, nas nossas escolhas. É tão interessante isso, porque a gente deseja, às vezes, comer tudo que não pode, né? E é bom, né? Nossa, açúcar, olha que delícia, né? Trigo, churrasco, né? Bebidas, a gente gosta. Mas o corpo dá um sinal em algumas horas, alguma idade, dá um sinal que a coisa não está indo mais conforme nós gostaríamos. Mas aí a gente entra num sofrimento e aí vem um pré-diabetes, um colesterol, uma gastrite, uma coisinha da vida. Um fígado com gordura. Veio à toa? Não, vem desde pequeno, né? Aí Deus está punindo? Não, nós nos alimentamos mal. Escolha, decisões, né? Então, a gente sofre e colocamos, lastimamos por uma coisa que muitas das vezes está nas nossas mãos. Mas sendo partilha de todos, porque todos sofrem, né? Tem dor, deve ser considerado como necessidade de ordem geral. Não é que uma pessoa sofre, é uma necessidade de todos, como espíritos imperfeitos. Aí ele fala, como um agente de desenvolvimento. É ele que fornece o nosso desenvolvimento. Condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Todos. Aí nós precisamos, assim, pensar nos discípulos. Andaram com Cristo. Passaram por suas dores. Chico passou por suas dores. Por que nós não podemos passar pelas nossas como algo de expurgar aquilo que o Espírito não quer mais? O Espírito quer expurgar aquilo que já é uma falha. Mas somente pode compreendê-lo aqueles que sentiram os poderosos efeitos. Nós só iremos compreender como esse meu primo passou por uma dificuldade extrema, está passando, precisou de uma dor imensa, um sofrimento, e hoje ele fala que compreende, porque ele sentiu o poderoso efeito da dor, o amansou como pessoa. Allan Kardec, dor como um processo natural, tendo o homem que progredir os males a que se acha exposto, são estimulantes para o exercício de sua inteligência. Então vamos lá, é um processo, a dor natural, ele estimula a nossa inteligência de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando a procurar meios de evitá-lo. A dor faz com que a gente comece a pensar, a raciocinar, sair do comodismo e avançar. Por exemplo,
Quando o médico passa lá, tomar remédio de 10 em 10 horas. Responsabilidade e disciplina. Evitar o alimento tal. Responsabilidade e disciplina. Então, esse processo, a inteligência de não... Porque todo mundo quer viver. Todas as nossas células querem viver. Então, ela tem um processo que faz com que a gente produza esse exercício de inteligência para evitar adoecer. É natural. Nós vamos nos moldando, usando a inteligência para não sofrer. E nisso é um processo educacional e de experiência, aprendizado puro. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma ansiedade o induziria a procurar o melhor. Se a gente ficasse sempre tudo bem, a inteligência, o querer mais, nós não iríamos, porque estamos acomodados. O espírito se lhe entorpeceria da inatividade. Nós iríamos ficar parados. E parados faremos um pântano. Parados. A dor mexe com o nosso raciocínio, com a nossa vontade de querer, mexe com a esperança. Quem está doente cria uma perseverança, uma força. E a caridade com aqueles que estão nos ajudando, a nos auxiliando nas maiores dificuldades. Proporcionamos a caridade para aquele nos auxiliar. Olha que interessante. Mexemos com a parte moral, emocional de uma família. Criamos empatia. Sentir a dor do outro é empatia. Olha como ela fornece ferramentas educacionais e amorosas que traz o Evangelho de Cristo. Aí ele fala assim, nada inventaria nem descobriria. Então, assim, apesar, por exemplo, daqueles grandes descobridores da lâmpada, da luz, todos passaram por um processo de sofrimento, de trabalho constante. Não foi assim, ó, fez-se a luz. Não. Repetições. Se não tivesse essa luta dele, como que nós iríamos ter as grandes descobertas? A dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Ô frasezinha danada. A dor é um aguilhão que o impele. Vá para frente. Se esforce mais para o seu progresso. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. É muito difícil mesmo. Tá uma pessoa acamada, doente, cheia de dor. Aí você fala assim, não, meu amigo, meu irmão, o sofrimento é bom. É difícil, né? Aí vem a caridade de silenciar e fazer tudo que pode em ação para aquele que sofre. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, ascensão sem suor e esforço. Arar a terra, suor e esforço. Muitas das vezes queremos o quê? Só colher. Não desejamos plantar, adubar, ir para o sol, ir para a chuva, colher no tempo certo, e assim é a nossa vida. Pergunta para Ramatiz. Observando as pessoas em suas conversas, notamos haver prazer ao relatar os seus males. Cirurgias, infortúnios, mostrando o condicionamento geral ao sofrimento e até certa aceitação. O que a dor perde seu efeito salutar. São aquelas pessoas que ficam o tempo todo relatando os males. Você fala que tem uma dor de cabeça para alguém, não, a minha está maior. Meu pé está doendo, não, mas a perna toda. Ela nem escuta você finalizar a tua frase. Hoje eu não amanheci bem, eu estou sentindo, mas eu estou mais. E começa a relatar.
Eu fiz uma cirurgia, não, mas eu fiz 10. Quem são essas pessoas que convivem conosco? Que relatam o tempo todo, potencializa a dor e parece que tem uma certa satisfação. É difícil isso, né? De estar doente. Porque está ligado ao vitimismo, a baixa autoestima, a carência. E aí a gente quer chamar a atenção por meio da dor. E aí o Ramatiz responde: possivelmente a origem desses mórbidos deleites esteja no aspecto doutrinário de seitas religiosas, que sempre consideraram a dor como castigo ou uma expiação de pecados, pois desconhece a função purificadora dos desvios originários da índole animal, quando nós éramos animal. Então ele quer dizer assim, está muito em nós ainda. Nós trazemos por exemplo, do catolicismo, reencarnações, muitas reencarnações como católicos, muitas, da punição do pecado de Adão e Eva, que Deus vai castigar. Se você tem um filho deficiente, é porque você é má pessoa, porque você não ora, porque você não tem um temor a Deus, porque você não ora de joelhos sobre os milhos. O que é isso? Está ainda no inconsciente nosso a punição, porque nós viemos de uma geração de vidas que era muito punitiva. Então, se você tivesse outra religião, você era colocado na fogueira. Tinha que ser aquilo. Punir. Toda a maldade humana que nas épocas antigas que eram cometidas era em nome de Deus. A fogueira era em nome de Deus. Colocar o pessoal para os leões era em nome de Deus. Quem são essas pessoas do passado? Pode ser eu, agora aqui, como a Andréia. Então nós vemos com essa tendência ainda de Deus punitivo. E aí Ramatiz chama a atenção para que a gente, olha só, tire da nossa mente esse pensamento mórbido. Porque Deus é amor. Como que ele vai querer um sofrimento? Olha que frase bonita. A função do nosso sofrimento. Sua função é despertar a luz angélica existente na intimidade de cada criatura. Cada criatura tem uma luz angelical. Em Mateus está que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Ora, a luz angelical que Ramatiz está narrando. Dentro de nós somos criados por Deus. Aqui tem o DNA da minha mãe e do meu pai, ok? Minha família. Mas sobre eles tem o DNA divino, porque eu sou filha de Deus. Todos nós temos um DNA divino. Por isso que eu acredito que Jesus falou que nós somos irmãos. Nós temos dentro de nós um DNA que nos une. Então, nós temos aqui uma luz angelical que temos que pensar sobre esse mórbido pensamento sobre punição. A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora, o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Por isso que nós estamos aqui. Às vezes, muitas pessoas que estão fazendo atendimento fraterno falam assim, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe? Seu espírito querendo expurgar. Essa casa aqui nos acolhe, ó, que maravilha. Nesse exato momento, várias salas estão pessoas passando por um atendimento. O que é esse atendimento? O que é esse auxílio? Simplesmente porque a nossa alma quer expurgar, encontrar aquela luz angelical que está dentro de nós. Então, por isso que é interessante a gente estar neste momento aqui ou na outra religião, mas fazer uma comunhão com Deus.
Vamos trazer André Luiz. Um dia o homem ensinará o homem consoante as instruções do divino médico, que é Jesus. Olha só, as instruções, o evangelho, que a cura de todos os males reside nele próprio. A cura de todos os meus males está aqui dentro, em mim. Ensina Jesus. A cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas, as dores, os sofrimentos, as enfermidades humanas, guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente. Mente que não está doente. Muita gente fala assim, não, mas eu não sou orgulhosa. Às vezes em grau menor, mas tem orgulho ainda aqui dentro. Às vezes eu não sou vaidosa assim, uma vaidadezinha tem. Não, egoísta, de jeito nenhum, não, tem um egoísmozinho, é só bater a porta, só algo acontecer, que isso ainda vem assim forte no nosso meio. Gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão no nosso corpo. Então, as nossas dificuldades precisam ser expostas, tirar dessa caverna aquilo que a gente tem maiores aflições e enfrentá-las amorosamente. Outra pergunta. Qual a sensata noção espírita sobre a dor? Para Ramatiz. Ramatiz fala, o espiritismo contribui extraordinariamente para modificar o conceito errôneo da dor como ato punitivo de Deus. O espiritismo nos orienta que Deus não pune. A doutrina espírita definiu a dor e o sofrimento como um elemento benfeitores, corrigenda do espírito desviado à própria aventura espiritual por nós mesmos. O sentido punitivo da dor transformou-se, à luz dos princípios espíritas, num processo de retificação. Então, assim, sai a palavra punitiva e vem a palavra retificação. Nós não estamos sendo punidos pela dor, nós estamos nos retificando, recomeçando uma nova oportunidade de aprendizado. A dor, enfim, é um processo existente para todos os reinos, mas só é acusado em incômodo no reino animal, em todos os reinos. Mas o animal tem o sistema neurológico mais refinado, não é isso? Nós temos sistema nervoso central, nós temos parte cerebelo, periféricos, então nós conseguimos falar, expressar, inteligência, então nós expressamos mais. Sobre o menino, olha só, sofre o menino preso às obrigações escolares, vagando o pensamento lá fora, nos folguedos da vida. Está sofrendo aquela criança que não quer estudar. Sofre o canceroso no leito, o falido de todos os seus bens, a mulher desprezada pelo noivo ou esposo, sofre o animal atacado pela peste ou fraturado num desastre. Há mil formas de dores e reações desse processo que é de dor. Tem um livro chamado Alma e Coração, que Emmanuel fala assim, que todos os reinos sofrem. Até uma planta, uma sementinha, que tem que rasgar aquela primeira cápsula para romper, enraizar, ela tem problema. É um esforço. O casulo da borboleta, que precisa encontrar uma folha para poder aquela largata fazer um casulo. É um problema, é um sofrimento. Então, todos nós passamos por um processo de sofrimento. Tudo que vive neste mundo sofre, a natureza, os animais, o homem. Entretanto, o amor é a lei do universo. É ele, pelo amor, que Deus formou os seres. Não foi por punição. Formou a gente para ser feliz, pelo amor. Contradição aparentemente horrível. Problema angustiante que perturbou tantos os pensadores e os levou à dúvida, ao pessimismo. Quando nós trouxemos a questão do Deus punidor,
a gente traz um pessimismo, uma dúvida que Deus é Pai, que Deus nos cuida. Tem uma frase de Espírito da Verdade para Allan Kardec, no momento das maiores dificuldades de Allan Kardec, ele perguntou, falou, Senhor, eu não tenho dinheiro, a situação está difícil. Levar aqui a doutrina espírita, ele estava o quê? Ansioso, angustiado, Allan Kardec. Aí o Espírito da Verdade, que nós conhecemos como Jesus, responde, não te amparar seria não te amar. Não te amparar seria não te amar. Então, no momento difícil nosso, Deus está nos amparando, Jesus está, porque senão Ele não estaria nos amando. Dor como um processo educativo, o espírito sofre pelo mal que faz, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, é assim, no momento que a gente percebe a dor, que vem o sofrimento, precisamos de uma análise para melhor tratar de corrigir. Está sobre o nosso poder, sobre como nos sair da situação da dor. E aí é possível aprender com a dor? Claro, a experiência da dor é individual, por isso que às vezes a gente sofre, achando que o familiar, um amigo, está sofrendo igual. Ele sofre sim, mas não como a gente. Porque quem tem que sair daquela situação é quem sente dor. Então a experiência da dor ela é individual, única e necessária. Não vamos achar que se eu estou sofrendo, o meu marido tem que sofrer igual. Ele vai sofrer de forma diferente para me apoiar, mas a dor é minha. Resignação é diferente de aprendizado, sim. Resignar é ficar meio acomodado, deixar um pouquinho. O aprendizado precisa de requer atenção, reflexão, conscientização e repetição. A dor e o prazer são experiência, então ela irá passar. Para finalizar, eu passei um pouquinho aqui do tempo. Vamos lá. Como a dor está sempre conosco, nos espreitando, não é que nós vamos acolher a dor e passar a mão e oferecer o sofá da nossa sala, não, gente. Ela vai fazer com que nós possamos nos perguntar por que ela está se apresentando e como eu tenho que agir. Mas vamos trazer essa frase de Emmanuel. Se a dor te constringe o peito, a dor está ali, ó, a gente fica com o peito apertado, dá até uma taquicardia, uma falta de ar. Se a dor te constringe o peito em forma de angústia, ou abandono, ou tristeza, ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Quando a dor te bate a porta, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Está no livro Caminho Espírita. Que possamos, a cada dia, perceber a bênção de algumas provas difíceis para que a gente possa nos livrar, vivenciar e sair vitorioso, para que no próximo, o futuro, a outra vida, seja mais ainda com progressos e bênçãos. Que Deus possa nos abençoar a todo instante, nos dando força, perseverança, luta, para romper todas as nossas dificuldades. Que Deus abençoe a todos. Momento do passe, momento muito único, individual, das nossas dores, aquela conversa íntima com o nosso Mestre Jesus. Converse, feche seus olhinhos, converse sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores, seu sofrimento. Permita que essa energia da bênção possa percorrer cada célula do seu corpo, recebendo essa energia angelical do magnetismo, esse fluido que nos dá saúde, pensamento no bem. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de receber
essas bênçãos. Se houver algum ponto em desequilíbrio no corpo, pelo fluido magnético, ele se rompe. Que possamos, Senhor, sentir a sua presença a todo instante nas nossas vidas. Nos fortaleça, nos abençoe em todos os momentos. Que assim seja.